TokuCast. Eu venci! Eu jamais vi um ninja assim. Os habitantes do mês estão de olho na Terra. Venha me enfrentar! Já estou enfrentando. Será muito fácil acabar com você. Ouça bem, Jaspion. Você tem a missão de defender a paz deste universo. Henshin itashimasu. Hakusen no uchigawa ni sagatte omachi kudasai. TokuCast. 特急1号特急1号特急2号特急2号特急3号特急3号特急4号特急4号特急5号特急5号勝利のイマジネーション。列車戦隊特急じゃ。出発進行。 Go for it! Go, 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 go. Numa distribuição tokusatsu.com.br, o fantástico, ou não, TokuCast está no ar. Eu sou o Gil e hoje nós vamos falar de um baita de um Super Sentai aí. Todos já entrem aí a bordo desse expresso, certo, Senna? Porque nós falaremos de ToQger. Certíssimo, Sr. Gil. Todo mundo aí pisando atrás da linha amarela, né? Com bastante segurança, que hoje a gente vai falar do Sentai favorito do Sheldon do The Big Bang Theory. Do quê? Do Sheldon. É o Sentai favorito dele, ele adora trens. Você não conhece esse lore do Sheldon? Verdade, eu tinha esquecido. Né? Boa. Então conta aí pra gente quem é que vai passear na linha que navega entre a luz e o grande das trevas. Estamos com ele aqui, ele que detém a enciclopédia do Akared e manja tudo por Sentai, Adriano Naressi. Opa, é muito bom estar aqui para falar de ToQger. Eu peguei aqui o meu Rainbow Pass, mas eu não tenho nem como usar, porque na cidade onde eu tô não tem metrô, não tem trem metropolitano, não tem nada, não tem trilho. Como é que eu vou sair daqui? Ah, Nares, é só você usar sua imaginação. Imaginei! Estamos com ele aqui que leva a música pra dentro do metrô, o senhor Dani Tsurugi. Imagination! Eu sempre uso. Gente, seu Dani Tsurugi, Senna, seja bem-vindo. E vamos falar aí, né, dessa empresa que é bem melhor do que a CPTM, né? Os trens lá são vazios, são como se diz, não fica parado por muito tempo como fala, a linha férrea é no ar. E tem comida de graça o tempo todo, né, Dani? Tem isso também. Sim, nossa, gente, eu me identifiquei muito com aquele menino, viu? Ele come toda hora, ele tá comendo. E estendendo aqui o nosso tapete vermelho sobre a faixa amarela, estamos aqui com o Henri, do Claquete de Papel. Opa, obrigado pelo convite, gente. Tô muito empolgado, porque eu tinha muito preconceito com essa série, mas quando ela entrou nos trilhos, finalmente foi e não descarrilhou. Então, tô empolgado pra falar de ToQger hoje. Boa, e pra fechar aqui o nosso time de maquinistas, estamos com ele que é nosso amigo, nosso apoiador, nosso padrinho, Bebeto Alves. Opa, é muito bom estar aqui hoje pra falar dessa série, que eu considero aí o novo clássico do Sentai moderno. E vamos explicar daqui a pouco, assim que o trem passar, a gente validar aqui, né, provar que tem um ticket aqui dentro, a gente já volta pra falar de ToQger. Vamos lá, pessoal, vamos falar de ToQger. E antes daquele, né, vômito mental que eu conto a introdução, o ano, quando passou, etc. Eu queria, no caso de ToQger, dar uma adiantada na pauta e na conversa para saber a primeira impressão, pra gente fechar lá nas considerações finais com a impressão final. Apesar que durante todo o papo vai dar pra sacar como é que é a nossa impressão, como estará a nossa impressão, nossas, né, considerações finais sobre ToQger, né? Mas eu vou falar um pouco da impressão inicial, porque quando saiu o ToQger, ainda nós tínhamos o Fórum Toku Brasil, a gente tava com o Fórum Toku Brasil a todo vapor. E, cara, teve muita, assim. Entendi a piada agora. Entendeu, né? Eu pensei na hora.
porque a gente tá falando de um Sentai que substituiu o Kyoryuger, que foi muito legal. E com um visual super criticado, questionado. Muita gente abandonou a série no começo. E eu confesso pra vocês que no começo eu também fiquei meio assim, meio puta, ficar... Eu tava parecendo os tiozão, os mancheteiros que descobriram Super Sentai atualmente. Ah, mas esse... é muito infantil. Mas como assim o vermelho vira rosa? Como assim o vermelho vira rosa? Que absurdo. Estão acabando com o homem moderno. E aí eu fiquei meio assim e tal. Não com isso, mas com a série em si. Eu fiquei, puta, muito alegre, né? Nossa, velho. Kyoryuger foi tão maneiro. E o vermelho também do Kyoryuger é super alegrão e doidão, sabe? Tal. Mas aí ToQger me presenteou com um vilão com a cara humana, estilo, sabe, Showa, sabe? Que é o Zed. E eu fiquei, cara, o Zet, né? O Zet. Eu fiquei, caraca, cara, que sensacional. Vou ver inteiro. E foi assim que começou a minha história de amor com o ToQger, cara. Foi graças ao vilão, a princípio. E eu queria ouvir de cada um de vocês, pode ser na sequência da apresentação, tá? Pra gente poder se organizar. Como é que foi essa primeira impressão, assim? Porque eu vejo até hoje muita gente que não viu por causa da primeira impressão que teve com o ToQger, né, cara? Exatamente pelo visual, ou pelo visual feio. O cara que fala que não viu porque é infantilizado, eu já não escuto mais essas pessoas, já porque é uma franquia infantil, né? Então a gente já não perde mais tempo com esse tipo de comentário, né? Mas... tem muita gente que até hoje não dá essa... Tem spoiler pro final, né? Daqui a pouco ainda dá spoiler pro final sobre isso, inclusive. Não conta ainda não, viu? Você mesmo, que você sabe qual de vocês eu tô falando. Não conta ainda isso aí. Mas essa primeira impressão, pra muita gente veio, ficou e não mudou, né? Eu queria ouvir de cada um de vocês. Senna, começa você, vamos passar na ordem de apresentação. Cara, se eu falasse que não achei feio, eu estaria mentindo, né? Seria um mentiroso. Mas o que eu achei muito bonito na época eram os soldados rasos. Eu achei muito legal o visual deles. E, cara, o Schwartz, né? O General Schwartz, cara, o visual dele é muito bem, né? Isso aí que foi acabando me prendendo. E o mistério, né? A lore e tal, né? Depois, né? É muito difícil eu abandonar uma série depois que eu começo. Só o Gotchard que eu abandonei, infelizmente. E você, Nares? Olha, o Gotchard eu assisti inteiro. Mas acho que foi a única vez na vida. Mas falando então de ToQger, quando eu vi as primeiras imagens, eu achei feio, achei estranho. Em relação à mudança de cores, não, eu achei isso muito legal. A gente viu nos primeiros previews. Mas o visual eu achei muito estranho na época. E é interessante porque eu me lembrei exatamente dessa sensação e dos comentários das pessoas. Isso que o Gil falou, de pessoas, eu abandonei a série por causa do visual. Eu lembrei disso recentemente, aí em dezembro de 2023, quando saiu o visual de Bombunger. A mesma coisa que aconteceu lá na época de ToQger. As mesmas tipos de reclamações em relação ao visual. Gente falando que não ia assistir a série por causa da calota na cara. Na época era por causa do trilho no visor. E eu acho que a série surpreende. O Gil várias vezes já comentou que as séries de visual feio geralmente surpreendem por serem boas. E pra mim, ToQger surpreendeu por ser uma série muito boa. E você, Dani? Então, eu olhei assim também as caras de trilhos, né? Os meninos com cara de trilhos. Tema de trem, você ficava aquela coisa... vai ser dinossauro de novo? Não, vai ser isso aqui de novo? Não, aí depois apareceu o trem, tudo. Eu nunca fui de olhar torto pro visual, né? Se ele for bonito, beleza. A primeira coisa que eu torço é para que a roupa civil seja uma roupinha mais... Seja um civil igual, tipo Decaranger. Esses que você consegue fazer cosplay depois. Eu já fico pensando nisso, né? Depois eu já vou diretamente pros personagens. Depois quem vai cantar, né? Eu já fico nessas expectativas para depois eu ir pra história. Então eu não fiquei assim, eu só fui daquele olhar meio torto, nossa, trilho na cara, né, nos olhos, vai ser de trenzinho mesmo, né? Então, como tínhamos acabado a gente ainda estava vivendo o boom do Gokard, porque apareceu em Go Busters, e Kyoryuger por ter sido um dinossauro, né? Então, quando veio ToQger, eu fiquei, vai ser uma série infantil, beleza, vamos lá, vamos ver o que vai ter. Embora eu só assisti depois, porque estava numa época de faculdade, não estava acompanhando muita coisa. Só de longe mesmo. Eu vou ser bem sincero e dizer que eu fui essa pessoa atacada por agora, porque eu tive muito preconceito na época. Tá? Eu ia deixar no mistério até o fim do cast, se não falasse nada.
Não, assim, eu na época não tinha terminado de assistir. Eu comecei, mas não me prendeu muito. Também, eu tinha acabado de entrar na faculdade, então talvez isso afete também, que eu tava com um tempo muito louco, eu não tava conseguindo parar pra assistir. Então bateu muito preconceito logo, sabe? E aí, eu fui assistir agora. E voltei do início, né? Maratonei. E eu me mordi muito minha língua, gente. Pelo amor de Deus. Eu quero aqui pedir desculpas públicas pra toda a comunidade de fãs de trem, tá bom? Já tirei minha carteirinha de Piuí Abacaxi. Que série sensacional, mas realmente no início eu tinha ficado com preconceito, achei o visual feio, achei o mecha deles um pouco feio, eu não tinha batido com o tom do verde, aí eu vejo, nossa, como eu fui um cara chato, né? Aí a gente usa imaginação, aí fica tudo de boa de novo e quero muito poder falar bem dessa série hoje e compensar o erro de 10 anos atrás. Mas ó, fica tranquilo, porque eu vou te falar uma coisa, no Fórum Toku Brasil a gente tinha lá centenas de usuários, né, nessa época. A maioria na mesma linha. E eu também quase abandonei, contei, né, também tava na mesma linha até ver o vilão lá e falei, opa. Sim, o vilão é incrível mesmo, tem bastante assunto pra gente falar dele também, né. Mas o assunto que mais pegou na época foi o robô mesmo, principalmente o robô... É que o robô, ele... Power Guidos. Ele parece aqueles análogo de Lego, que é um canudo com vários furinhos, assim, sabe? Ele parece que ele é feito disso, né? Sei lá. Eu acho que agora a gente tem que fechar com a opinião de quem é mais apaixonado sobre Tokyo, né, Bebeto? Ele escolheu o tema. Pois é. Eu lembro, aliás, eu tenho uma lembrança muito vaga de como eu conheci a série, mas eu me lembro que foi ali no final de Kyoryuja já tava acabando e começou, né, a sair as imagens da série, eu olhei, é trem, né? Eles trocam de cor, né? E assim foi. Eu não dei muita importância pra série e eu fui ver a série depois que ela acabou. Eu fui ouvir um cast. Então vou pegar aqui a série pra ver. Então assisti a série inteira e morri de amores pela série. O Gil já adiantou um pouco sobre o vilão e eu acho que esse é o grande destaque da série, porque os vilões são muito bons e talvez eu arrisco dizer que desde Tokyo já não tem um vilão tão bom quanto o Zet. Tem que ser o Zet, porque, pelo amor de Deus, a Grita, o bichinha feia do caramba, eu nunca vi. Aqueles dentes separados dela, nossa, aquele olhão dela brilhando. Poxa, eu adoro a Grita, gente, vou defender a Grita. Olha a gordofobia, Dani, olha a gordofobia. Eu tô aqui, Dani, pô, que papo é esse? Não é questão dela pra ela ser gordinha, mas, sei lá, o visual dela, com aquele olhão dela, com aqueles dentinhos separados de Drácula. E a mãe dela lá é toda arrumada, né? Como é que chama a mãe da Grita lá? Não, pior, eu não lembro o nome da mãe dela. Ela é muito maldosa, essa mãe dela, porque ela usa a filha pra fazer os favores dela pra que ela querer o poder, né? Sobre o robô Power Guido pornográfico que eu comentei, importante você que tá ouvindo a gente, tá? Cuidado que tem montagem. Muita gente zoa o robô pornográfico do Tokyo, mas muita gente zoa com a imagem montagem, sem ter visto a série. Tá? O trem não sai da região pélvica, acho que tá certo, né? Vou usar esse termo. Ele sai do peito. O que foi pornográfico, vamos dizer assim, que zoaram muito na época, foi que um dos gatais, o trem do meio, ele vem com uma parte dele erguendo, né, cara, na região pélvica pra dobrar pro peito. Essa é a parte que a galera zoa. Quem viu realmente a série é a parte da zoeira, né? Tem isso também. Não sei se vocês já pegaram algum... Tem canal, tem podcast, todo mundo zoa. Não tô criticando quem zoa, não, tá? Porque a gente também zoa, não é isso não, tá? Mas é só pra explicar a zoeira da imagem certa, tá? Gil estudou bem pra defender o robô, usando palavras sem pejorativo, sem de baixo calão. Olha aí. Muito bem. Não vou falar piroca aqui, cara. Não tô querendo. Tem criança ouvindo, pô. É verdade. E bom, dito isso, vamos pro cast agora, né? Vamos lá. Oisugi no kata wa onori-kae kudasai. Resha Sentai Tokyo-jer, podemos falar que é o esquadrão do trem expresso Tokyo-jer, Senna e Dani? Sim, né? Resha vem de algo ferroviário, né, Senna? Resha seria trem, né? Algo ferroviário. E Tokyo é de trem expresso, né? Então, a palavra Tokyo mesmo tem a palavra em japonês Tokyo. É que no Japão tem várias categorias de trem, né? E o Tokyo Densha, o trem expresso, ele é a última antes do Shinkansen, o trem bala.
tem regiões do Japão que não tem trem-bala. A região que eu fiquei lá no Japão estudando não tinha trem-bala, só tinha Tokyu Densha, que é o trem expresso que viajava a 200 e poucos quilômetros por hora. A gente nem sente de dentro do trem. Já a região de Kanto ali é melhor servida por trem-bala, e daí ele vai... Então são categorias de acordo com a velocidade do trem que os japoneses dividem, porque o Japão é o país do trem, né? Isso começou já na época da restauração Meiji, quando o próprio imperador trouxe muitos ingleses para ajudar na modernização do Japão e começou a construir ferrovia para todo o canto, né? Então, boa parte da ligação de norte a sul do Japão foi ferroviária, por isso que é a força tão grande e a paixão dos japoneses por trens, né? Aqui em São Paulo a gente está acostumado a andar 10 km por hora no Devagareixa, que é o trem da CPTM mais rápido que tem. Uma curiosidade falando de trem mesmo, né? Em outubro do mesmo ano, de 2014, a série ganhou um prêmio especial da Japan Rail Awards, né? A empresa de trem, e o Ministério de Terras, Infraestrutura, Transporte e Turismo em sua observância anual do Dia do Trem, reconhecendo o efeito que a série deu em fazer as crianças gostarem de trem. Na verdade, as crianças já têm paixão por trem, né? Além da história que o Noreste falou, há muito tempo, né? A gente tem que lembrar que já teve trem em Super Sentai, né? O próprio Google Five, né? Você tinha o trem, Magiranger, né? Tinha o Travelion, né? E tem muito anime também de trem, né? Tal. Também o dorama, apesar de não focar no trem, mas aconteceu no trem, que foi o Densha Otoko, né? O cara do trem. Então, o trem aí tá presente bastante no Japão. Isso aí, como diz nossos amigos de Minas, é trem bom. Bom. Tava esperando alguém fazer essa. Eu tava guardado aqui que lá em Minas todo Sentai é Tokyuger, né? Mas beleza. Roubei do C, né? Produzido. Só para aproveitar o gancho do Dani, que ele falou dessa paixão dos japoneses pelo trem, e é exatamente esse um dos principais motivos que Tokyuger não foi transformado em Power Rangers, né? Porque os americanos não têm essa paixão pelo trem, eles têm muito menos ferrovias do que o Japão, então não viram sentido em fazer uma adaptação de algo que não empolga as crianças estadunidenses. Que não conversa com a cultura deles. Isso é uma coisa que vem acontecendo com o Super Sentai, né? Diminuiu muito. Parece que o Super Sentai, o tema foi mais voltado para a cultura japonesa mesmo, apesar que teve aí de Shinkendi, né? Por ser samurai. Mas diminuiu bastante. Produzido pela Toei, aí foi exibido lá na TV Asahi todos os domingos das 7h30 às 8 da manhã, de 16 de fevereiro de 2014 até 15 de fevereiro de 2015, com um total de 47 episódios, né? Aí, como vocês já ouviram a gente contando aqui, que a série tem o trem como tema, né? Toda a série dessas franquias da Toei, Kamen Rider, Super Sentai, ela tem temas, né? E aqui eles optaram por um tema, né? O produtor o Takaaki Utsunomiya, ele tentou mostrar aqui claramente o conceito do trem e não a profissão do maquinista, isso é importante também de falar, né? Como eles trabalharam com samurai, com pirata, eles não vão dar foco no maquinista, eles dão foco no trem, né? Aqui, apesar que o trem é uma grande alegoria ali, né? Que na verdade a gente tem dois temas, né? A imaginação. O tema mesmo é a imaginação, né, cara? É a criança, né? E eles também, a Toei também encontrou uma maneira de fugir um pouco também do último tema, por exemplo, né? Que lá vem de um tema de dinossauro, né? Então eles tentaram aqui fazer uma mudança assim, bem radical, aspas aí, né? Nessa questão de tema, né? E o Takaaki Utsunomiya, ele foi produtor-chefe, ele foi produtor de várias séries, tá? Mas ele foi produtor-chefe de Shinkenger, de Gokaiger, ele acabou sendo depois de Z-World também, de Lupa vs Patorendia, mas é legal citar esse ponto que ele foi o produtor-chefe de 2 Sentais, que para a maioria dos fãs de Super Sentai são 2 dos melhores Super Sentais já feitos, que é o Shinkenger e o Gokaiger, né? Agora, o Deno, que tem trem, ele não foi produtor, lá foi só o Shirakura mesmo, e o Shirakura era geral, né? E a Naomi Takebe. Eles dão um ar de road movie, né? Porque eles estão navegando ali com a série, fazendo várias paradas. E, de novo, buscando... eu não sei também o quanto essa decisão possa ter a ver com a audiência, ou
que quer que seja. Mas eles realmente, nesse caso, a gente sente uma grande diferença, né? A gente sai de Gokaiger, Go-Buster, Kyoryuger, né? Apesar que o Go-Buster também foge da curva, mas o ToQger, ele muda completamente muita coisa, né? Porque eles não estão... Apesar de estar sempre no trem, o trem tá em movimento, é diferente de uma base parada em algum lugar, né? Que é sempre, eles estão andando, como você falou, tá sempre em movimento. E parece que conforme acontece um perigo, uma emergência, é na próxima estação e é lá que acontece, né? Nunca... Ou então a imaginação faz com que muda ou já leva para eles aonde eles estão. É que a gente vai se aprofundar depois quando falar da história, né? Mas isso faz parte da história, inclusive eles não estarem no mesmo tempo porque eles estão em busca de uma estação específica, né? Que eles não conseguem retornar para ela, né? Me lembrou muito essa forma do desenvolvimento da história em ToQger, me lembrou muito algo que eu sou fã, que é Star Trek, por exemplo, que lá você tem uma nave no espaço e você precisa viajar para a história acontecer. ToQger teve essa diferença também das outras séries. Você precisa viajar entre as estações para a história ir acontecendo, né? Tanto que ela ganha um outro sentido quando eles não só lutam para impedir que as estações sejam tomadas pela Shadow Line, mas a história ganha um novo significado quando eles descobrem como entrar em cidades que já foram tomadas pela Shadow Line e liberá-las, né? E eu acho que é bem interessante isso. Eu gostei muito da comparação que vocês fizeram com o Road Movie por causa disso, né? Tipo assim, eu sinto que ToQger realmente nunca para. Tipo, ela tá sempre agitada, sempre tá acontecendo alguma coisa. Eu senti, inclusive, pouquíssimos fillers na história, sabe? Porque tudo é tão bem colocado, tipo, cada estação faz sentido eles estarem parando, faz sentido, tipo assim, como isso vai contribuindo pra última parada que eles vão fazer, que a gente vai falar mais pra frente, né? Eu acho isso incrível. Até o episódio de Natal acrescenta na história, não é aquele episódio solto, sabe? A trama está sendo desenvolvida e rolando no episódio de Natal, cara. Isso, e inclusive também o de Ano Novo, né? Eu acho lindo o episódio de Ano Novo. Essa forma daí de desenvolver a história propiciou também outra coisa que a Toei sempre faz. A Toei sempre viaja para alguns locais do Japão para gravar episódios para a série se passar fora de Tóquio exclusivamente. Mas como ToQger é quase assim uma série que viaja, facilitou dela passar por tudo que é canto do Japão, né? Então, e esse elemento das estações acaba sendo algo muito interessante, porque, entrando até um pouco mais na história, eles não têm memória, eles perderam as memórias, e quanto mais eles avançam nas estações, eles vão se relembrando de algumas coisas para montar esse grande quebra-cabeça que a gente vê lá no final. É verdade, é verdade. E, bom, eu vou falar um pouquinho da roteirista, antes de mergulhar de vez na história, porque vale a pena citar ela aqui, né? Porque isso que vocês falaram de ter pouco filler e tal, tem a ver com o plano dela de ter uma história em que, e o que o Bebeto falou agora também, de que os segredos vão se revelando conforme a história avança. Não é apesar de ter ação, o foco não é tão ação nesse caso, é mais realmente o que está acontecendo, né? Isso é muito interessante. E a escritora principal da série é a Yasuko Kobayashi. Inclusive ela falou isso, né? Que ela falou que não é uma série de Super Sentai onde o foco principal é a luta, né? Eu achei essa frase maravilhosa depois de ver ToQger pra gente gravar. E ela é uma roteirista que ela começa trabalhando em Tokusatsu, né? Além de roteirizar anime, roteirizar Tokusatsu, né? Ela começa lá em Jumperson, uma das séries favoritas aí do Dani. Uhum. Ela dá um rolê, assim, em Metal Hero, tá? Nesses anos 90. E ela vai ser a roteirista principal de Gingaman. E Gingaman é um dos Sentais com maior audiência dos anos 90. Dentro dos anos 90 ali, né? Se vocês forem avaliar. Ela também é a roteirista principal de Time Ranger. Ela foi de Kamen Rider Ryuki. Ela foi do live action da Sailor Moon. Bolkanger, Shinkenger, Kamen Rider Ozo, Go-Buster, ToQger também aqui. Inclusive ela também é outra de Zero Black Blood. Também tem uma outra pessoa que a gente vai citar depois que também tá nessa série do Zero Black Blood, que é lá no universo do Garo, né? Ela também tem mais alguns trabalhos em Garo. Mas vocês perceberam assim que a gente só citou coisa boa, sabe? De trabalho de roteirista principal dela. Não tem na minha opinião, né?
Não tem um desvio assim, sabe? E ela já tinha grande experiência com o trem, porque ela também foi roteirista de Denô, né? Isso, eu deixei o Denô pro grande final, eu ergui a bola certa pra você cortar, né? Dos 49 episódios, ela escreveu 45, praticamente a série inteira do Denô. Então, quer dizer, quando os caras decidiram falar, vamos fazer de trem? Quem que vai ser roteirista? Pô, chama a mulher do Denô lá, cara, porque o Denô é, inclusive, o Kamen Rider Denarese, um dos mais queridos até hoje da Heisei, né? Foi o Kamen Rider que mais voltou depois do final da série, em filmes especiais e tudo. Nenhum é como o Denô. Isso é muito legal. E apesar de ter trem, de ser um ambiente visualmente semelhante, do trem ter o seu maquinista lá, ter o seu chefe ali, não tem nada a ver com o Denô, né? Se vocês forem avaliar, tem semelhanças, mas ela não tá repetindo uma história. Isso é bom também, né? Porque às vezes tem roteirista que repete a história, só muda a franquia, né? Porque Denô, ele se dedicava mais na parte de viagem no tempo, né? E aqui é mais essa história linear, que eles estão indo nas estações, derrotando a Shadowline e tentando recuperar a memória deles. Mieta! Omae no shūtaku! Fumikiri Ken! Retsha Slash! O começo de ToQger é muito foda, apesar de simples, mas ele vai ter um significado gigantesco lá no final da série, né? Mas a gente já é apresentado por uma história em que 4 ToQger estão na Rainbow Line, né, na linha do arco-íris, na linha boa, da luz, e o ToQger, o vermelho, né, o Tokyo Ichigo, né, ele cai na Shadow Line, lá no Rio Grande das Trevas, e a gente já tem uma situação que apesar parece engraçada no começo, mas depois tem uma explicação gigantesca lá no final, né. Nem sei como explicar, porque já começa, ele já tá ali e o começo pra mim pareceu um pouco confuso. Acho que foi aí que prendeu, né? Por ser meio confuso pra mim. Aí eu falei, preciso entender. Aí onde eu fui assistindo. A minha memória tá maluca. No começo o maquinista fala lá, o maquinista inclusive que tem lá o macaquinho lá, o fantoche, né? Que na verdade não é um fantoche, tem vida própria, né? Sim. Mas eu tô maluco ou ele fala já no primeiro episódio que eles tipo, morreram, que eles... Logo no final do primeiro episódio, deixa um plot que o macaquinho vai revelar pra eles que eles estão mortos. Na verdade, ele diz, praticamente mortos, né? E aí já aprende desde o início esse mistério que vai ser desenvolvido. Cara, quando ele fala isso, na minha cabeça passou um avião e a frase Rede Globo apresentou Lost. Eu acho interessante que esse começo de ToQger nos engana e a gente só vai descobrir que nos enganou lá no final, porque a gente tem a impressão de que a série... que nós entramos com a série já andando. A gente, nossa, já começou, eles já estão lutando, já estão aí se transformando. Só que lá no final a gente descobre que não, que a gente começou no começo mesmo. Que aquele era o começo da série, efetivamente. Era o começo deles como adultos de ToQger, né? E esse é um ponto importante, porque eles eram, na verdade, crianças, né? E isso é uma coisa também que liga com as críticas dos fãs adultos brasileiros, que normalmente você vê o adulto se transformando. Então você vê lá um ator, infantilizado ou não, é um adulto sendo um herói. Aqui o ator, provavelmente eles sabiam que eram crianças, né? Eles fazem uma criança adulta, é um pouco diferente esse parece a mesma coisa, mas não é, né? Não é um adulto crianção, é uma criança mesmo, porque eles são crianças. E é por isso que a interpretação dos 5... a gente consegue enxergar muito uma criança neles, né? Acho que não tanto a amarela, né? Acho que a amarela... ela parece ser mais madura, né? Ela e o Hikari, o amarelo e verde, né? Acho que é uma referência às verde e amarelo, para o brasileiro entender que não é bem assim. Então, os dois, o Hikari e a Mio, eles parecem ser mais maduros, né? E Tokachi e a Kagura já são mais... ali adolescente. Que é uma coisa... a Kagura, ela é bem mais infantil até. E o ator que faz o próprio Raito, né, que é o vermelho, e o azul também, eles, assim, o diretor dos episódios deve ter gostado muito deles, cara, porque eles mandaram muito bem, eles realmente entregam que eles são crianças, cara. E já que a gente já puxou o plot twist, eu queria dizer assim, como eu não peguei esse plot na época, né, eu maratonei recentemente, eu realmente me iludi pela premissa inicial da série. Essa brincadeira de falar que eles estão praticamente mortos é uma mega pista falsa, e me lembrou muito truque de mágica mesmo, sabe? Olha pra cá e não olha pra cá.
E no final, quando a gente recebe esse plot twist, que é lá pelo episódio 32 mesmo, né, que eles revelam que eles são crianças, tipo assim, a impressão que eu tinha é que tava tão na cara, mas a gente não tava olhando pra isso, sabe? É tipo o Sexto Sentido, depois que tu revê sabendo que o Bruce Willis tá morto, e é óbvio, sabe? Então, tipo, e aí, bem que tu falaste sobre as atuações, porque eu já ouvi muito essa galera reclamando, não, mas os atores são muito espalhafatosos, são muito crianças. Mas, cara, aqui mais do que em qualquer outra série faz total sentido. Tipo, é muito bem construído. Aí, por exemplo, assim, a Rosa mesmo, vocês falaram, a Kagura, putz, eu adorei a personagem dela, essa ideia dela imaginar, eu sei que todo o foco da série é imaginação, né? Mas ela falar, não, eu sou forte, eu sou forte, eu sou forte. É uma criança com medo, sabe? Tipo, desde o medo mais básico do escuro. E, assim, enfim, eu acho perfeito. Essa coisa, eu também acreditei, eu comprei essa ideia, né? Que ela fala, isso é uma coisa que a gente tem, que os adultos também ensinam para as crianças. Não, você tem que pensar positivo, você tem que pôr coisas positivas, né? Uma coisa que a minha mãe sempre falava, tem que ter pensamentos bons, né? Tem que pensar positivos. E aí é uma coisa assim, as pessoas esquecem do roteiro, as pessoas esquecem das entrelinhas, que a mensagem da história, né? E Tokyo tem muito isso. É que ainda falando dessa parte da enganação, né? Enquanto esse primeiro arco, sei lá, até esse 32º episódio, ele gira muito em torno deles estarem buscando as memórias, porque dá a entender que eles não lembram nada desde a infância, né? Então eles tentam te distrair ainda durante a série. Não, eles são adultos que perderam a memória, por isso que eles só têm memórias da infância. E quando eles são crianças o tempo todo, né? Quando revela isso, é mais uma revelação que, tipo assim, dá um impacto na história, se tu tá muito imerso nela, né? Eu senti um pouco muito disso. Né? E esse episódio 32 que você citou, então eu vou falar mais um pouco dele depois. E aí, eu queria falar desse superpoder deles, né? Ainda falando dos protagonistas, né? Que é o imagination, né? Que é a imaginação. Pô, quem tem mais imaginação do que uma criança, né? Então, se você vai botar de superpoder, né? O superpoder desses super-heróis é a imaginação, pô, é claro que você vai botar criança, né, cara? A criança é um poço de poder, de imaginação fantástico. Tem um episódio que a irmã tava cansada do irmãozinho já, e até que ele se perde. E aí eles falam, não, você só vai conseguir se você imaginar, né? Você só vai conseguir salvar seu irmão se você imaginar. Quer dizer, o poder da imaginação que salvava eles, né? Só que assim, só quem usa a imaginação mesmo, o poder mesmo, eu acho que é o Raito e a Kagura, né? A rosa e o vermelho, né? Que são quem realmente mostra o tempo todo usando o poder da imaginação, né? Eles dizem o tempo todo que eles dois são os que mais têm imaginação. Até agora há pouco a gente estava falando da Mil, que é a amarela. Por ela ser a mais, vamos dizer assim, adulta da equipe, ela que tem a imaginação, vamos dizer assim, mais fraca. E ela, a atriz, a Hiria, eu vou terminar a Hiria, você manda assim. A atriz que faz a amarela, né? A Hiria, acho que ela mudou de nome, agora está Hiria Kojima, não sei como ela tá agora. E de cabelo curto. No mesmo ano, saiu uma outra série que ela participou, que também ela é no universo Garo, que é que eu citei agora há pouco, que é o Zero Black Blood. E ela faz um personagem, é uma sacerdotisa Makai e tal, que tem que usar lá uns Paranauê lá pra poder empunhar uma espada de cavaleiro Makai e tal, vingança, rolo com o pai e tal, beleza. Cara, pra mim ela faz quase o mesmo personagem aqui. Olha que interessante, né? E na época eu achava super chato o Raito, né? Quando eu comecei a ver a série, a Kagura, e hoje, cara, e quando eu acabei a série achei maravilhoso, e hoje eu acho genial a atuação deles, né? E ela, apesar de ter sido, eu acho que ela foi bem e tal, mas ela acaba sendo um ponto até fora da curva, assim, porque quando você, né, descobre o plot de serem crianças, né? Fala aí, Cena. A série meio que trabalha isso, né? O vermelho e a rosa tem a mais acerbada, né? E os outros têm alguns gatilhos, né? Por exemplo, o verde, geralmente, a imaginação dele aflora quando ele ativa aquele modo detetive que tem o brinquedinho do Chaves. É verdade, lá. tem um episódio dele fantástico, né? Dele de detetive, né? E daí ele é sempre mais estrategista, né? É uma imaginação mais estrategista dele. Sim. A da Kagura, quando ela vai fazer do bolo, episódio 30, quando ela queria dar de presente o bolo apesar que ali no 30 ela já está mais madura, né? Já não tá aquela menininha que ela vai para uma confeitaria para aprender a fazer bolo para Mio, de bolo de aniversário. Mas aquele episódio é fantástico. Tem um episódio que eu acho que tem uma lição muito legal,
Porque assim, a gente tá falando de crianças e também tem toda essa questão de estar ensinando coisas pra criança, sério, né? Então, tipo, tem lições sobre amizade, sobre o primeiro gostar de alguém. Mas tem um episódio que me chamou muito a atenção, que foi o episódio onde o monstro, ele coloca tipo uma peruca na cabeça deles com um pintinho em cima no vídeo. E eles não podem, eles têm que aprender a cuidar do passarinho, porque senão ele pode morrer e eles vão morrer juntos. Cara, que forma lúdica de ensinar, tipo assim, o primeiro bicho de estimação, né? Da mesma forma que vocês falaram aí sobre esse episódio do bolo, que traz um pouquinho sobre lições sobre amizade, sobre ajudar as pessoas também. A série tem muitas lições de morais lúdicas de formas extremamente inteligentes também, sabe? E esse episódio dele, da peruca, que foi o Tokach, que foi o único que não foi pego. E ele, por aparentar ser o mais fraco, né? E o Akira já estava, né? O laranja, mesmo machucado, ele quer ajudar os amigos, quer ajudar o Raito, porque o Raito estava sempre ali com ele, né? Vamos dizer assim, brincava com ele, mas não... zoava com ele, mas não desmoralizava, né? Se defendia. Então ele sentia na obrigação de ajudar os amigos, até que uma hora o Akira ajudou ele, né? Esse episódio também foi bem marcante. E como acho que foi o Henry falou, que não teve poucos thrillers, não é uma série que você consegue pular vários episódios, né? Nenhum é enjoativo, né? Tem bastante lição ali escondida, assim. Até o episódio de Ano Novo, quando eles escrevem aquelas cartas, tem uma grande importância lá no final. O que normalmente seria o episódio que a gente brinca que é o de recapitulação, né? Aquele episódio filler que só faz te relembrar as coisas da série, eles fizeram de uma forma muito inteligente com essa questão das cartas. E é um episódio muito emocionante, inclusive. Mas te falar que nessa época aí, a maioria, as séries, se você pegar a série irmã ali, o Kamen Rider da época, também tava meio que assim, né? Né, Nares? Os episódios de Natal, sempre acontecia alguma coisa importante também, né? Em Garlem, né? Episódio de recapitulação é uma coisa mais 80 e 90, né? Nos anos 2000 a Toei meio que foi acabando com isso. Até porque depois já faz muito tempo que todo ano tem pelo menos 1 ou 2 finais de semana que a série não é exibida, então a produção sabe que vai ter uma respiração. Você o Dani, né, citou o Laranja, né, que é o sexto membro aqui, o membro extra. Ele, nesse caso, ele foge do plot dos 5 protagonistas aqui, porque ele não é uma criança, né? Mas ele também tem um ponto de profundidade aí, porque ele não é uma criança que ficou adulta, mas ele é um vilão, saiu das trevas pra luz, né? E que tá sempre querendo morrer, né? Ele sempre fala, será que é aqui que eu vou morrer, né? Esse é o lugar que eu vou morrer, né? Olha, nem era casado, né? Até na hora de comer o bolo, ninguém sabe o morro com esse bolo. O Tokyo é o primeiro Sentai, que tem um membro da cor laranja na era Heisei, e é o segundo na franquia. O primeiro foi Batoru Kosaka, de Batoru Fivaji. E o Shinagahama, que interpretou o Akira, tá no grupo aí dos heróis mais velhos, né? Porque ele tinha 29 anos quando ele fez a série, então, principalmente comparado com o resto do elenco, que estava pertinho dos 20 ainda, ele já estava ali quase nos 30, né? E dá um contraste legal justamente nessa lição, né? Dele ser o único adulto entre aquelas crianças que meio que ajuda a proteger elas. E o que eu gostei do personagem, assim, do comportamento dele, que ele não é aquele sexto membro que chega brigando, né? Ele já meio que se entrega, ele já é amigo logo, né? Tanto que o Tokach foi o primeiro ele foi o primeiro que ajudou. E depois vem a Kagura, acho que foi no dia do Osen, como é que a gente fala? A história dele se resolve rápido também, né, Dani? Sim, né? O Raito já confia nele, assim, dele de cara, né? Eu gosto do lance da gaita também, porque me lembra muito o Harmonica, que é um personagem do Charles Bronson no filme Era Uma Vez no Oeste. E tinha esse lance da gaita, assim, né? E é bem... até porque o Zaran, que é a forma dele monstra também, né? Tem lá um chapéu, é um monstro do Shadow Online meio cowboy, né?
Sabe o que isso me lembrou? O Ultraman Orb lá no... O Guy, ele também tinha uma gaita e ele também tinha esse chapéu parecido com a Akira. É a mesma referência do Harmonica. A mesma referência desse filme aí de western. E não é a primeira vez que a Toei usa isso de... Nem a Toei, não só a Toei, mas outras produtoras também usaram também esse lance de referenciar western, cara. Cybercop, por exemplo, que tem o Lucifer chegando, carregando um caixão, que é referência ao filme Django. Também não é a primeira vez que um sexto membro fica tocando instrumento musical, né? Também, né? É verdade. Em entrevista, o ator do Raito, que é o Jun Shinson, ele falou que é a primeira vez que contracenou com o ator do Tokyo Roko, do Laranja, do Akira, né? Foi na chuva e falou, nossa, tá muito fria essa água aqui, né? E sentiu ali a sintonia de contracenar, né? Ambos eram modelos, né? Ambos são modelos. Trem em chuva, que coisa atual, né? Pode continuar. Né? Acontece. Os dois começaram a carreira de modelo, né? Depois decidiu entrar numa agência, Watanabe Entertainment, uma das mais importantes de Tóquio. Se você não sabe, bem-vindo ao barco, que eu também não sei. E também o ator gostava de esportes como beisebol, futebol e artes marciais mistas, né? E ele sempre quis fazer papel de herói, porque viu a oportunidade. Ele quis sempre e disse que foi uma grande oportunidade para o público vê-lo como ator. E segundo ele, na audição não foi diferente. Ele leu uns roteiros, cenas curtas e não teve esperança em ser escolhido. Mas no fim ele acabou sendo o vermelho para fazer o Raito, né? Tokyo Ichigo. E ele, tanto assim, que ele acabou fazendo o Boom Boomger, né? Ele faz a participação especial lá, né? Já velhaco. E que eu achei legal também, o Akira também foi, né? E ensinou os outros lá. Na zoeira, mas ensinou. Antes de falar dos vilões da Shadowline, vamos só citar os personagens rápidos, né? Porque a Rainbow Line, a gente não sabe tanto sobre ela, né? E a gente só conhece ali, acho que 4 personagens ali que tem a ver com a Rainbow Line, que é o presidente lá, o cabeça de coelho, né? O maquinista lá, o chefe, mas não é maquinista, não sei se é maquinista, se tá certo em usar esse... Condutor, né? Melhor, né? Condutor, E o macaquinho lá, que é o Fantoche, que... Ticket. A gente acha que... Né, até todo mundo acha que é ele controlando o Ticket, mas depois no final... Mesmo com o Raito na merda, ele conseguiu arrancar o bichinho da mão dele pra ter certeza se era ou não, né? É muito engraçado, porque ele tenta o tempo todo pegar esse fantoche, ele fica o tempo todo pegando e lá no final, peguei. Não, e na hora que ele tava super mal ainda, né? E o condutor que depois vira o roxo, né? O Tóquio... Como é que fala? 7 em japonês aí? Tóquio tem 2 tipos, o Nana ou Shichi. Eu não lembro como é que ele fica no filme. É o Tokyo Nanago. Geralmente você usa Nana. Depois ele usa também. Kishi lembra a morte também, né? Boa. Mas ao longo da série, em vários momentos, teve algumas ceninhas assim que os dois falavam ao mesmo tempo, né? Já seria meio impossível um ventríloco e falar ao mesmo tempo que o boneco, né? Que já dava... Inclusive um episódio que o condutor tá comendo, mastigando, e o fantoche tá falando. E o macaquinho falando, é verdade. E tem a robô também lá, né? A robozinha lá que... Ela é toda dada. Que ela faz tudo, né? Ela se apaixona por todo mundo nessa série. Ela, quando chega o Akira, pronto, né? Se entrega. Não sei se a gente ia falar alguma coisa, porque eu ia falar que agora em 2025, quando estamos gravando esse cast, estamos completando 50 anos de Sentai, e o Tsutomu Sekine, que fez o condutor, ele participou de um episódio de Go Ranger, né? O episódio 57 de Go Ranger. Ele sempre foi comediante, cantor e apresentador de televisão. Não só ela, mas eu creio também que a dubladora da Grita, ela participou num episódio de Battlefield J. Eita, não. Se cavar, mas é igual o vô lá, o pai do Raito, que é o professor lá do Kuga, né? Dá uma cavadinha aí, a gente acha muita participação, mas é legal, né, Ato, e trazer essa galera assim pra participar de produções tanto tempo depois, né? Eu gosto, né, de encontrar esses rostos conhecidos. É a mesma coisa quando a gente começa a ver, a gente viveu a Era Manchete, depois a gente começa a ver séries dos anos 70,
a gente vê os atores que a gente viu, né, na Era Manchete, tudo novo, né? E ainda a gente tem essa alegria de quando a gente tá vendo essas séries mais contemporâneas e a gente pesquisando, então a gente começa a ver, peraí, esse aqui lembra tal ator e quando vai ver é ele mesmo. E aí, vamos falar então agora dos vilões, porque os vilões é um negócio muito legal, né? Porque nós temos lá na série o Barão Nero, que tá até o final ali, que é um dos mais próximos do Imperador. A Madame Nor, né? Madame Nor, que é a mãe da Grita, né? A Madame Nor, inclusive. Noir, né? É a Madame. Inclusive Noir, toda a temática ali deles é Noir mesmo, assim, né? De steampunk, né? Essa pegada, né? Sim. E essa mistura, na verdade, né? Desses dois gêneros, assim. A Grita, claro. E aí tem a Marquesa Mork, que depois aparece também, que é tipo também um braço direito ali do Imperador, né? E o General Schwartz. Né? E o General Schwartz, que é um baita de um vilão e depois, né, eu achava né? que a voz dele era mais conhecida, eu fui procurar, ele não fez nada em Sentai, ele é a voz oficial do Scar, do Rei Leão, né? Olha eu só. achei mais que ele tem uma voz meio de vilão conhecido, assim, sabe? Ele é a voz do Lelouch, lá do Code Geass. Ah, assim. Ah, verdade. Agora que eu me toquei disso. E eu adoro Code Geass, agora que eu me toquei disso. É por isso que eu falei, ele tem uma voz meio conhecida, assim. Né? É engraçado agora que você falou, né? Eu não costumo pesquisar, às vezes, algumas vozes de alguns personagens e tal, mas os demais têm trabalho em outras séries, mas ele realmente também não vi muita coisa. Não, aqui em Tokyuger, se você dá uma olhada, a Toei fez o que hoje em dia ela costuma fazer também, convidar muito seiyus que atuam em animes e muitas vezes nunca fizeram nenhum trabalho em Tokusatsu. Boa parte do cast dos vilões aqui foi a primeira participação em Tokusatsu na carreira. Agora, a voz da mãe da Grita, você tem uma noção que a Aya Hisakawa, ela é a voz atual da Bulma, ou estava sendo a Bulma em Dragon Ball Super, e ela foi a voz da Sailor Mercury em Sailor Moon. Eu não sei dizer pra você se foi na série toda ou não, mas em qual série foi, mas também são vozes que não estão presentes em tantas séries assim, como a gente já pegou dublador aí, Seiyu, que fala, né, que dubla, cara, a voz pra caramba, principalmente de vilão, né, que você acha a galera perdida do quanto é canto, assim, né. A voz da Grita, por exemplo, ela é a Kane em Irama Meio, ela também tá em Rurouni Kenshin, ela trabalha em Inuyasha. Ela tá até em Death Note. Ela faz a voz do Nia. E ela tá lá em Battlefield Verde, como você contou, né? Também novinha. Mas é verdade, cara. O Luciano levantou uma bola interessante, né? E aí nós temos o Imperador, né? O Zet. O Imperador aqui das Trevas, que é um... gente, um baita vilão. Um baita vilão. O Ken Gokuchi faz um vilão muito interessante, né, cara? O grande Imperador das Trevas, ele tem cara de ruim, né? Ele tem cara de mal, né? E é o grande Imperador das Trevas que tá encantado com o brilho, não é com a luz. Isso é importante, né? Ele não tá interessado na luz, porque ele é o Senhor das Trevas, o Senhor da Escuridão, né? Ele tá encantado com o brilho das coisas, né? Esse é um dos dilemas mais interessantes da série, que ele é um imperador das trevas, mas ele vê alguma coisa ali no brilho que chama a atenção nele. Mas ele não quer exatamente o brilho, ele quer algo que tem ali no brilho para deixar as trevas brilhantes. Mas ele não quer exatamente o brilho. A gente vai vendo como eu posso dizer, essa coisa dele pelo brilho durante a série inteira. Esse fetiche dele pelo brilho, né? Bem isso aí. Olha pra Grita. Deixa ele solto aqui no carnaval, loucura. E o Zet, assim, é muito interessante esse ponto, porque o brilho que ele enxerga pelo que eu entendi, né? É o Uraito, né? E essa dualidade que a gente acaba vendo durante a série, na minha opinião, né? Acabou sendo... Ela não é o Uraito que era um personagem yin-yang. Na verdade, ele foi tocado pelo Zet porque o Zet tentou alcançar o brilho do Uraito, né? Porque o Uraito, ele é um supra-sumo da imaginação, assim, né? Da alegria, da luz, né? De emanar, assim, de irradiar a luz, podemos dizer assim, né? E eu acho que é isso que o Zet demora para entender, ele só vai captar isso mais pro final da série, que o que ele vê, por exemplo, no Uraito, na Grita, desse brilho que tem da Grita, ele tinha falado dos olhos dela antes da história do casamento, né? Não é
o brilho do brilhar, o brilho que na verdade ele não percebe é dessa personalidade, como o Gil comentou, dessa coisa de ir além daquilo que você é, de buscar mais, porque a Grita também fazia algo meio parecido com o que o Raito fazia. Então ele não percebe que ele não quer o brilho do brilho, ele quer essa coisa que tem na pessoa e que ele não tem. Porque até na primeira aparição dele, ele diz que ele veio de um lugar que era completamente escuro, que era trevas absurdas. Então, era um nada, ele veio do nada. Propósito, Dani, vamos dizer assim, porque o propósito do Raito era a união e a alegria dos amigos, vamos dizer assim, vamos chutar alguma coisa. E a Grita era o amor pelo Schwartz, pelo general. Ela era apaixonada no general Schwartz. E ele alimentava, inclusive, esse amor. E esse era o brilho dos olhos dela. Não é que ela era um ser de luz, na verdade ela tinha um propósito, vamos dizer assim, né? Pois é, eu sinto muito que o Zeto, ele é tipo assim... É como vocês trouxeram, ele não tem esse objetivo e o brilho é muito mais do que o que a gente fala literalmente, né? Não é literalmente uma luz, mas sim essa metáfora, porque parece muito que ele é um vilão que nunca conseguiu ter o que ele... Tipo assim, peraí, eu tô só formulando o pensamento, desculpa. Cresceu mas no escuro, né, cara? Mas tudo isso que ele fez influenciou o exército dele, né? As pessoas que o rodeiam são péssimas, são traidores, são pessoas horríveis. Então, ele se encantar por algo que o Raito tem, sabe? Eu acho que faz sentido nessa narrativa. É um cara que só fez coisas mais, gerou coisas mais, talvez por sua origem, acabou tendo um redor que só quis o mal dele, né? Tipo, tudo que fizeram, até o casamento que já era planejando, tentando matar ele, e o outro general que trai ele. Então, tudo isso acho que tem muito a ver. Então, quando tu vê algo diferente, seja um brilho, um propósito, algo bonito dentro dessa escuridão, ele acaba se encantando e gerando esse conflito dentro dele. Zet se encantou pela aura mask do Raito, né? O carisma. Pode continuar. Indo nessa mesma linha, tem um episódio muito interessante que é quando a Grita sai de dentro dele, que ele começa a se encher de trevas e a Mork e o Nero ficam comemorando aquilo, ele se revolta dizendo que tudo que eles querem é colocar trevas nele, e daí ele assume aquela forma muito foda. E é engraçado o quanto que a Grita, ela ajuda o plot do próprio Imperador andar, né? O DL do Schwartz anda, depois tem a revolta dele contra o Imperador também, né? Pra tomar o poder e tal. É bem maneiro toda essa construção, os episódios também do Schwartz, né, e do Akira fazendo o combinado ali de um ajudar o outro em alguns momentos, em um momento específico e tal. Você tem muita coisa acontecendo, né? Os heróis encontrando um trem novo e tal. Mas é a Grita, na minha opinião, assim, que por um período da série faz o plot andar muito mais do que o próprio quinteto de super-herói, né? Porque é a paixão dela pelo Schwartz, é o Imperador, né, de olho nela, né, nesse brilho dela, e também o lance dela, dela e da mãe ter esse poder de, quando casar, né, absorver e consumir o marido, e depois, na verdade, ela é consumida, né, entre aspas aí, né, não sei se é consumida, consumida é a palavra errada, mas na verdade, né, o Imperador fica lá dentro dela lá, mas depois ele sai dali de dentro da Grita, mas ele fica lá, acho que até por escolha dele, assim, eu senti, né? Porque eu acho muito interessante, porque a Grita, ela tem esse poder, né, de engolir as coisas, porque tem aquele episódio do monstro martelo, ele percebe, né, que a Grita tá toda preocupada com alguma coisa no coração dela, ele bate lá nela e sai o Schwartz dentro. Aí ela engole aquilo, e a gente fica com isso na cabeça, né? Aí só depois, lá na frente, na cena do casamento, que ela vai lá e engole o Imperador. E ela assim como Akira, né? É que, claro, ela num contexto mais demorado, né? Mas ela, assim como Akira, como sexto membro, eles têm a história deles resolvida, né? Então a Grita acaba servindo no roteiro, depois pra ter uma finalidade, né? Pra, no fim, ajudar os heróis, né? Tem sempre aquele vilão que se vira contra, né? O grande líder para poder ir apoiar os heróis, né? A gente sempre vê isso em muitos Sentais. E aí quando se resolve o dela também, é aí que começa a andar o dos demais, né? Porque a gente, tem lá o romance entre amarelo e azul, tem algumas coisas também que vão acontecendo, mas o negócio começa a... De novo, os episódios continuam sendo legais, né?
Mas quando resolve o da grita, a gente parte para a grande situação do Zet estar tão interessado no Raito e na luz, né? E inclusive o nome dele tá aí, né? Light, né? De luz. E o Hikari também, o verde. Que é luz, né, em japonês. E até ter a grande revelação, né? Vou dar um pulo mais pro final, mas em que o Raito, ele tá com trevas dentro dele, né? Tá também com a escuridão meio tomando ele. Principalmente no episódio que ele acha que o Hikari e a Kagura morreram, né? Nessa parte é bem forte. Você percebe ali que o ódio tá quase tomou conta dele de uma vez ali, né? Apesar que não... Assim, ó, vou dar uma opinião pra vocês. Eu talvez tenha dado uma frase errada, porque não é o ódio, porque em nenhum momento mostra o Raito se tornando um cara com ódio, né? Mostra o Raito amadurecendo de uma forma, e aí vai lá pro episódio 32 que eu comentei, que o episódio 32 ele é muito profundo, ele tem muita camada, né? Ele fala assim pros 5 que, ó, ou vocês, o presidente fala, desistem agora de ser Tokyo e voltam a ser criança, porque a cidade deles foi tomada, né, pela Shadowline, ou você... Eu tô falando muito trevas, mas é sombras, né? Que na verdade a palavra certa, né? Ou vocês vão ser adulto pra sempre. E a partir desse ponto a gente começa a perceber, porque o roteiro joga na nossa cara, que aqueles personagens infantis, aquelas crianças, aquelas crianças em tamanho adulto, eles estão amadurecendo. E o Raito é quem mais amadurece, porque o Raito é aquela criançona comilona, que eu consigo imaginar eu acertando um murro na sua cara, né? Que ele fala isso. E a gente vê ele depois preocupadíssimo com os amigos, né? Ele entende que ele tem aqui as sombras, né? As trevas que estão aparecendo nele. Tem essa ligação com o Zet, que ele vai ter... Eu sinto que ele tem um ar de sacrifício, né? Vou me sacrificar, eu quero que meus amigos voltem a ser criança, né? E a gente começa a entender o porquê também, né, nos episódios finais, dessa ligação, né? Porque quando eles estão lá, acho que não lembro que festival que tá rolando lá, e eles estão lá na base secreta deles, né? Cantando lá o Brilha Brilha Estrelinha, né? O Gira Gira Hikaru. Quando o Zet sente esse brilho, o Zet toca, né? Porque o Zet tem, além da Shadowline chegar na cidade e tomar a cidade, ele toca o Raito, né? E esse toque no Raito é exatamente aonde ele meio que ele planta uma parte dessa sombra no Raito, tanto que o Raito é puxado para Shadowline e os outros 4 são puxados para Rainbow Line nesse momento de ataque, né, da Shadowline à cidade deles, né? Isso liga com o primeiro episódio, que daí a gente entende por que ele tava naquele ônibus da Shadowline. É porque ele era o Pestinha, tô brincando. Provavelmente. Eu acho que como você falou, ele vai amadurecendo, né? Parece que o brilho dele vai perdendo aquele brilho. É a maturidade, né, Dani? A maturidade, quando você... nós somos adultos. O adulto começa a perder o imagination, né? A imaginação. Você começa a parar de buscar uma fuga na imaginação. Porque você tem boleto pra pagar, entendeu? Você tem coisa pra fazer, trabalho. E o Raito é isso. O Raito, ele naquele momento, isso é uma opinião minha, tá? Que eu não fui buscar me aprofundar no trabalho da roteirista nesse ponto. Mas na minha opinião, quando as sombras alcançam o Raito e ele foca em destruir o Zet, né? Tenta salvar os amigos, lá aquele momento que eles perdem a memória. Inclusive o Akira, assim como a Grita de novo, né? Com a história resolvida, eles ajudam o negócio a funcionar. Porque se o Akira não prega as fotos lá deles, as crianças não iam lembrar de novo do Raito e ir lá voltar pra ajudar ele, né? Porque eles voltam a ser criança nesse momento que o Raito tenta salvar eles. Mas o Raito, ele vira, Dani, o pai, o adulto. Porque ele salva as crianças, ele deixa as crianças em casa pra ir trabalhar, pra ir garantir o bem deles, entendeu? E o trabalho desse adulto, que não tem mais imaginação, que ele fala, não consigo me imaginar vencendo. Cara, é um adulto levantando pra trabalhar todo dia. Eu me entendi você falar adulto. Não, adulto. A maturidade chegou pro Raito dessa forma muito mais ampla do que chegou pros outros 4, cara. Não sei se vocês viram dessa forma também, assim. E isso tem um contraste muito interessante, já até falando do filme que veio depois, né? Que é quase que um epílogo pra série, que mostra eles já adultos não conseguindo mais enxergar a Rainbow Line, né? A lição toda do filme é eles recuperando a imaginação, voltando no tempo e encontrando a versão deles crianças, né? Que o filme se passa 10 anos no futuro, no incrível futuro de 2025, né? Que a gente tá vivendo agora. E pra época era 10 anos depois, né? Então já mostrava esses personagens mais velhos. A Toei fez o filme 10 anos adiantado, né? Por isso que não teve depois. Exato. E é isso, sabe? Aí o Raito, o que ficou realmente adulto, ele vai lá enfrentar o Zet. Ele ganha aquela forma preta, que eu acho sensacional, inclusive, né?
Uhum. É uma preta ainda com uma purpurina ali, né? E pra depois ter a forma final, que é Rainbow, que acaba sendo efeito especial ali, né? Que é a forma lá que, junto dos demais Tokyo, ele vence lá o Zeti. E aí vai esse ponto, né? Da Grita e do Akira que eu comentei, pra fechar esse círculo deles. O Akira já se resolveu, mas ele tá lá ainda ajudando, dando apoio. E é ele que prega as fotos lá pra molecada lembrar que eles eram Tokyo, lembrar do Raito. Enquanto a Grita, ela tá lá mostrando pro Imperador, sabe? Porque o Imperador não matou a Grita, que interessante. Ele não conseguiu matar a Grita, o Imperador. Porque ela teve uma coisa que o Imperador nunca tinha passado ainda, né, o Zeti. Alguém com dó, alguém que enxergasse ele de verdade. Tanto que ele não morre, vocês percebem, o vilão não morre no final. A Grita leva ele embora pras sombras, depois que o Raito dá um cacete nele. Ele não explode, fica gigante e um robô corta ele no meio. Ele fica até com raiva quando ele tá conversando com o Raito, dizendo que a Grita brilhou até o final. É isso aí. Isso é fantástico também, né? E se você for ver a Grita também, ela tem um visual infantil, ela é um monstro bebê, mas é o vilão também que também tem essa linha de crescimento, de maturidade, assim, da criança pro adulto, né? Isso é muito interessante também. Se bem que quando ela engole, né, o Imperador, a voz dela muda, né? Fica uma voz mais, não sei, mais adulta, porque ela tem uma vozinha, uma voz mais sombria, que dá essa ideia que ela, apesar de estar ali com ele dentro, ela pode ter amadurecido. Cara, isso é muito legal, né? A gente conversando agora, tá vindo mais insights, assim, na minha cabeça, sabe? De quantas camadas, assim, tem nesse roteiro em relação à pureza da criança, né? E o quanto o crescer tira essa pureza da criança, né? E a gente vira adulto, a gente perde essa pureza, né? Essa inocência, né? Da criança, né? E vendo eles, acontecendo isso com eles, parece que assim, poxa, eles não vão mais brincar com a gente, né? Então, não vai poder mais andar com a gente, porque... E aí eu tenho que ouvir que Super Sentai adultão era na época de Changeman. Olha a profundidade do roteiro de Tokyo. Não, onde eu falo, mas e aí o roteiro, e a história, né? Tem muitas coisas nas entrelinhas, então... Entrelinhas, né? Entrelinhas, você não deixa passar, né? A história em Tokyo, entrelinhas. E pegando carona nisso, então, que o Gil disse, até hoje tem muita, para usar um termo atual, né, fake news sobre Tokyo, das pessoas que justamente não viram a série por causa do visual, que dizem, não, Tokyo fracassou em audiência, foi uma audiência muito baixa. Não é verdade, Tokyo, na época, teve uma audiência muito similar às séries anteriores, como Kyoryuger, Go Busters. Foi um pouquinho menos que Gokaiger, com certeza foi, porque o Gokaiger foi uma grande audiência, mas até Goseiger teve mais audiência que Gokaiger, acredite ou não. E depois de Tokyuger, Ninja e Joger também tiveram uma audiência muito similar. Então, Tokyo não está nem acima nem abaixo das duas séries anteriores e as duas posteriores. Está todo mundo ali em 5.3, 2, 4 de audiência. Isso é muito legal. A gente não pode analisar só audiência, tem que analisar brinquedo também, porque venda de brinquedo também é importante, né? Tokyo teve um faturamento muito bom, mas muito bom mesmo. Ele conseguiu 12,2 bilhões de ienes de faturamento no ano dele. Para ter uma ideia, o ano anterior, Kyoryuger, teve 14,1, mas em Kyoryuger atuei contra a segunda temporada de Akiba Ranger. Então, o ano de 2013 é o faturamento para Sentai de Kyoryuger e da segunda temporada de Akiba Ranger, que deu 14 bilhões de ienes. Mas Tokyo deu 12. Gokaiger, por exemplo, tinha dado 13. Tokyo vendeu mais que Gokaiger. E vendeu muito mais do que todas as séries que vieram depois dele. Ainda em venda de brinquedos, depois de Tokyo só caiu. Eu acho engraçado que aí vem, momento babaca. Quem tá ouvindo a gente aqui vai achar o TokuCast é babaca. Não, mas aí, cara, gente, tem muito canal que fala de Tokusatsu, gente. E com todo respeito a todos eles, quanto mais canal, melhor.
Mas quando eu for falar desses pontos, é bom dar uma pesquisada. Senão vai entrar num ponto de achar que foi um fracasso só porque o fandom brasileiro adulto, né, não gostou. Né? E a gente fala muito aqui no TokuCast, né, que nós somos adultos e gostamos de uma franquia infantil. E tem que entender, sim, também, né, não só, mas também pelos olhos do público-alvo, pela criança que tá lá esperando, né, uma série para assistir. Esse é o ponto importante. É meio contraditório as pessoas falarem assim, porque aí tem aqueles filmes americanos, aí a sala de cinemas lota de adultos, né? É verdade. E Dani, vamos aproveitar e falar da trilha sonora, porque Tokyo tem uma baita de uma trilha e assim, a trilha inteira é legal e a abertura e o fechamento, ó, eu vou falar que é uma das melhores aberturas dos últimos 20 anos do Super Sentai, pra mim é Tokyo, assim, porque ela é tão legal e tão bem feitinha, na minha opinião, que até o roll call dos heróis, né? Inclusive o Tokyo acho que é um dos primeiros roll calls de frentão aí, talvez, não é? Verdade. Se buscar aí, né? Eu acho tão fantástico o roll call, eu adoro ver no Super Sentai Spirits quando vem, né, a galera vestida lá de Tokyo, e eles fazem o roll call com o cantor do tema também, inclusive tem o cantor, né, participa, né, de um episódio até aqui. Episódio do Giro Novo. Fala da trilha, Dani. Foi composta por Kei Haneoka, né, e o Takafumi Yawazaki, que é o cantor de Mad Ranger e Go Busters. O cantor, ele entrou na Columbia, né, a produtora, a gravadora, para a área de publicidade em 2013, foi transferido para a área de produção em cerca de 1 ano e meio, a partir de Kyoryuger. Ele substituiu um produtor, Takada Aya, onde ele ficou responsável pela produção de Super Sentai, e ele escreveu para Kyoryuger a música Lado B, né, e Fundos Incidentais. Esse é o cantor, esse é o cara que canta a abertura? Esse é o cantor que canta a abertura. E aí logo pra Tokyo ele fez tudo, começando pela música de tema, né? Isso é entrevista na Mu que ele fala. Ele também já Kokaiger, Go Busters, né? Só um pouco, você tá falando do Isedaiki? Isso, ele mesmo, Isedaiki. Eu não pus o nome dele. Ele mesmo, ele começou como... eu falei milagre no conteúdo. É o arquivo confidencial secreto. Isso. Meia hora de cast. E aí ele começou como produtor mesmo. E também o encerramento, desde, podemos dizer assim, Gokaiger. Rapidinho, o Isedaiki, é legal citar que, além de cantar, né, em várias trilhas de Super Sentai, ele faz uma pontinha lá em Zenkaiger, né? Que ele é o Zenkairedo. Sim. Quando eles fazem naquele spin-off que os robôs ganham feições humanas, ele faz o vermelho, né? E só para complementar uma curiosidade do Dani, na abertura de Tokyo-Ger, em cada muda na abertura o membro que cai na segunda explosão da abertura da série. Cada episódio é um membro diferente que cai, tropeça na hora da explosão. E a música de fechamento, Dani? E no fechamento também mostra sempre um trem em uma cidade diferente também, né? Exato. Né? Mostra ali, né? Pro Japão ter várias linhas, eles vão mostrando, principalmente os trens mais de interior, né? Eles vão mostrando mais esses trens. E desde quando eu falar, podemos dizer assim, Gokaiger pra cá, ou um pouco antes, os cantores da era Heisei, vamos dizer assim, montei um grupo, né, Project R. E e quem canta é o Psycho Lover com Hideaki Takatori e o Tanimoto, né, Takashi Tanimoto. O Diakirendi, Hurricane e o Psycho Lover de Decarente. Então, nessas são eles três, o Psycho Lover, Hideaki Takatori e o Tanimoto, né. Não, e uma curiosidade sobre o encerramento é que ele só foi visto uma vez na TV japonesa, na transmissão da TV Asahi. Não saiu em DVD, não tem em streaming, não tem em lugar nenhum os encerramentos de Tokyo-Ger. Se você for assistir nos DVDs, o episódio termina e vem o preview. Porque a TV Asahi e a Toei só tinham os direitos das imagens daqueles trens, porque não foram imagens captadas pela Toei. A Toei comprou aquelas imagens para incluir no encerramento.
e eles só tinham direito para transmissão naquele ano pela TV Asahi. Por isso, a Toei cortou o encerramento dos DVDs e dos streamings. Então, quem viu na TV Asahi viu, pode ver em gravação pirata, mas não vai ver mais. Em Gokai Mode, né? E tem 9 álbuns, né? Bom, eu tenho 9 pastas aqui, foram 9 álbuns. E tem Kushida também, tem Yuki Yamagata, tem Mitsuko Hori também participando aí, cada um tem aí uma música tema. Só nome de peso. Só nome de peso. Posso só acrescentar rapidinho uma curiosidade sobre o Akira Kushida? Deve. Que o Akira Kushida no Japão. Andou no primeiro trem do Japão. Tô brincando. Quando o primeiro trem. Não, ele pôs o primeiro. Bateu o primeiro prego do primeiro trem, né? Daquela coisa no chão. Mas no filme, né? Que tem uma música dele que é Reisha Sentai Tokyuger Safari, né? E chamaram ele por quê? Porque no Japão existe um safari muito famoso lá, que é o Fuji Safari Park. Que quem canta o tema desse parque é o Kushida. Inclusive ele já cantou no Brasil já cantou, música. Verdade. Kamitsuko Hori. Exatamente. Considerações finais. Na considerações finais, a galera já faz o jabá aí, né? Já faz a despedida. E eu vou pedir, além das considerações finais, né? O grande veredito sobre ToQger, pra contarem se ToQger, eu vou ser bonzinho, hein? Se ele entrou, ou se ele já estava, ou se ele entrou, no top 10 da franquia Super Sentai. Pô, tem 50 séries, agora 49 na verdade, né? 50 esquadrões na contagem atual, mas são 49 séries. Dá pra gente fazer um top 10 aqui, né? Vou ser bonzinho. Se eu botar top 5 ou top 3, vai ser muito sacanagem. Vou botar top 10. Fechou? Começa você, Sininha. Fechadíssimo. Só queria dizer que a Toei roubou minha ideia, que tem um tweet meu velho de 2000 e bolinha que eu tinha criado o Baldeação Sentai CPTM Ranger, né? Mas tudo bem. Igual roubou o Time Ranger de uma criação sua também, né, Gil? Você tinha criado. É verdade, Time Ranger roubaram de mim, cara. Cara, top 10 é muito difícil. Eu teria que parar pra pensar. Talvez um top 15,3 ali, né? É uma série muito boa. Acho que foi o Henrique que fez um paralelo com o Sexto Sentido, né? Cara, sim. Total isso. Eu acho, parando pra pensar agora, acho que talvez assistir na época tenha sido mais difícil do que pegar pra assistir numa tacada só, né? Mais maçante, né? Cara, é uma série incrível. Não tem muito o que acrescentar de tudo que vocês já falaram aí. O que eu diria pro pessoal que tá ouvindo a gente, se você não assistiu, assista. E você, Adriano Nares? Olha, ToQger eu gostei muito quando assisti a série. E eu sempre gosto, depois de alguns anos, revisitar. E para esse cast, revisitei a série. Eu sempre gosto de prestar atenção se depois de rever a série eu acho ela igual, melhor ou pior. E no caso de ToQger eu achei ainda melhor. Eu gostei muito quando vi a série lá no ano em que ela foi ao ar. E gostei mais ainda agora, talvez por estar um pouquinho mais velho, né? Já se passaram aí 10 anos, de ter uma apreciação melhor desse detalhe das crianças que eles são, dos adultos que eles são obrigados a se tornar na segunda metade da série. A história é muito boa, é muito bem construída, todos os personagens são muito bem aproveitados, não tem um personagem menor do que o outro ao longo de ToQger. Eu acho que tanto entre os heróis quanto entre os vilões. A temática de trem, eu gostei de Deno, foi muito bem explorada, apesar de que eu acho que os mechas são meio pobrinhos no conceito do Gatai. Podiam ter explorado um pouquinho melhor do que só ficar botando um trem do lado do outro para deixar ele de pé. Mas eu acho que isso dá para relevar. ToQger vale a pena, e se quem está nos ouvindo nunca deu uma chance para essa série por causa de visual, explora um pouco a tua imaginação, não liga tanto para esse visual e vai assistir ToQger. Boa. E você, Dani? Seja bem-vindo à finalização. Obrigado, viu? Muito obrigado pelas boas-vindas, pela acolhida. Não, ToQger é muito bom, está no top 10, sim. Porque essa questão, por ela ter um tema diferente, né? A história em si
Eu saí mais dessa série, quero fazer, tá no papel ainda, tá engavetado de fazer o Akira Cosplay Civil, né? E fez-me entender a situação da CPTM, né? Apesar que eu preferia a Rebel Line do que a CPTM. Não sei, é muito suspeito, que eu gosto muito de Super Sentai, mas pela história em si, né? Pelo aprendizado que tem, a mensagem que tem, né? Então é nisso que como o Nares falou, né? Você vê a primeira vez, depois você vê de novo. Será que você tem o mesmo olhar crítico, o mesmo olhar clínico? E você vai descobrindo cada vez mais informação, cada vez mais lição e se emociona mais, né? Quando a gente vai amadurecendo, a gente se emociona muito mais. Boa. Meu voto vai pra ToQger. Seu voto vai pra ToQger. E top 10, Dani? Top 10? Top 10. Tá no top 10. O Dani já falou que é melhor que Kakurenja já. Não, nunca falei isso. Eu sempre falo. Nunca falei isso. Henri, queria também, pelo Gil, por todos aí, agradecer que você participou aqui com a gente. Pedir pra você dar sua opinião, sua conclusão e também fazer seu jabá. Gente, em primeiro lugar, obrigado pelo convite de novo. Eu adorei as 2 participações que já tive. Já estou me convidando pra mais, tá? Tipo, eu adoro o trabalho de vocês. Tipo, eu já falei algumas vezes que eu acompanho vocês há muito tempo, então tá aqui podendo conversar sobre uma coisa que eu amo, que é Tokusatsu com vocês, hein? E assim, como eu falei, eu sou a prova viva de que eu venci o preconceito, tá? Eu fui com preconceito pra ToQger, assim. Eu ainda não sei se top 10, tá? Eu teria que pensar com calma, mas se não tá no top 10, no mínimo tá ali no 11, 12, olhe lá, sabe? Porque realmente essa série me ganhou muito. Os filmes ao redor tornam ela mais rica. As participações deles de novo em outras séries, inclusive em Bumbundia, torna mais rico. São personagens incríveis. Eu até concordo com o que foi trazido sobre os mechas, eles não são as coisas mais criativas da série. Ainda não acho o visual mais bonito da série, mas em questão de roteiro, que enfim, na minha opinião, é o que mais importa, sabe? É pensar como essa narrativa, desde lá do início, foi tão bem construída. Cara, ela me tocou muito, de verdade. Eu também acho que ela é uma série muito boa pra maratonar. Falaram aí sobre maratonar, né, ser melhor do que assistir na época, talvez por causa desse impacto e esses detalhes que a gente vai pegando. Então, ToQger é incrível, recomendo muito para quem ainda não assistiu e tá ouvindo a gente. E é isso, muito obrigado. E se quiserem saber mais, né, sobre anime, música japonesa e Tokusatsu, eu falo lá no Claquete de Papel no YouTube. Obrigado, gente. Boa. E você, Bebeto, também agradecer você aí, nosso padrinho, nosso amigo, tá sempre presente, né, que sugeriu também, esse tema foi sugerido por você, né, você participou do sorteio e tal, e escolheu falar sobre ToQger. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer por estar aqui, e eu sou bem suspeito para falar de ToQger, porque eu gosto muito da série, foi muito bom rever a série depois de 10 anos, eu vi ela ali em 2015, e agora revendo ela 10 anos depois, pude ver ela com outros olhos, peguei muito mais coisas que eu não havia percebido na primeira vez que eu vi, e eu acho que o diferencial dela é isso, é uma história que enriquece com o passar dos anos. Então, talvez daqui 10 anos, quando eu for rever ela novamente, com certeza eu vou pegar mais, assim, nuances que eu não peguei agora. E assim, ela tá no meu top 3, ela não tá nem no meu top 10, nem no meu top 5, ela tá no meu top 3. Eu valorizo muito séries que trabalham os vilões, porque eu acho que séries que só valorizam os heróis, elas, pra mim, não tem muita graça. Eu acho que aqui eles conseguem balancear bem de apresentar um vilão que ele é altamente carismático e altamente ameaçador e conseguir ligar ele com essas histórias dos heróis. Então, assim, a série é sensacional. O visual, pra mim, ele é só um detalhe. E se você, aí ouvinte, conseguir superar essa barreira, eu acho que com certeza você vai ver um dos melhores Sentais aí dos 10 últimos anos. E é isso. Pra fechar, Ju? Eu gosto muito de ToQger, ficou bem claro aqui no papo, né? Quanto que eu gosto, defendo essa série. Eu fiquei super animado quando eu chamei o Henri, ele falou que não tinha visto inteira, porque eu fiquei assim, ansioso. Juro pra você, cara, ele vai ver agora, eu tenho certeza que ele vai adorar. Tá aí a prova do crime tá lá, é que eu falei na mensagem, eu não sei se eu vou gostar. Aí aqui estou eu, ó. A prova do crime está no WhatsApp. E eu não falei nada, você viu, né? Fiquei quieto, não vou falar nada, porque eu tenho certeza que ele vai mudar de opinião. Gente, adoro ToQger, eu acho fantástico. Eu também, no começo, foi complicado, mas depois que você entende, vem inteiro e liga os pontos, sabe? E a gente fala muito isso lá no Tocou Agora,
que é o nosso programa em vídeo no Super Hero, toda sexta-feira, inclusive 8 horas. Nanaresc, que tem que ver a série, tem que ver alguns episódios aí, né? Só os primeiros não dá. Tem que ver um bocado de episódios aí pra ver se realmente vai ser legal. Porque a proposta das séries de Kamen Rider e de Super Sentai são propostas pra vender brinquedo. Então o plot começa a desenrolar. Às vezes o plot é até esticado, tem barrigada, porque são 50 episódios normalmente. Então os caras não vão entregar tudo de uma vez, né? Não é toda a série que segura, né? E o Tokuji é um caso, que o plot é simples, ele é redondo, ele tem camada, tem profundidade, mas ele não tem barrigada, eles vão esticando o negócio ali pra ser uma série alegre até o negócio começar a acontecer. Bem tranquilo, série bacana, né, divertida, bons vilões, isso é muito importante, bons vilões, boa história, tá no meu top 10, com toda certeza, beira o top 5. E uma coisa que eu acho muito legal, a gente explorou pouco aqui, que foi a troca de cores entre eles, né? A troca de cores ajuda a vender brinquedo, porque você vai vender um azul, um verde, um rosa, um amarelo e um vermelho. Quando eu falo na numeração deles, né? E mais do que ser diferente, né? E mais do que lembrar também a troca de linhas, né? Que os trens fazem lá no Japão e tal. Depois que você entende o plot, você compreende mais uma camada. É uma grande brincadeira de criança. Porque a criança, ela pode ser o vermelho, ela pode ser o verde, ela pode ser o azul, ela pode ser o rosa, pode ser o amarelo, pode ser o laranja, ela pode ser a cor que ela quiser. Porque hoje ela tá brincando e não dá pra todo dia você brincar de Sentai, de Power Rangers, seja, e ser sempre o vermelho. Em algum momento todo mundo vai querer ser o vermelho, todo mundo vai querer ser o azul, ou vai querer ser o verde, não importa. E aqui a troca de cores entre eles, na minha opinião, é mais uma camada pra mostrar que como o simples fato de eles serem crianças, porque cada momento eles eram uma cor. Cara, assim, fantástico, assim. É a série que mais tem a ver com o público-alvo, na minha opinião. A que mais tem a ver. De todas as séries Super Sentai. Então, Tokyo tem um lugar especial pra mim. Mesmo com o visual feio, né? Mesmo trem, a gente no Brasil é meio estranho, né? Pra eles lá foi bacana, como vocês viram as informações que nós demos pra vocês aí de audiência, venda de brinquedo, né? Entre outras coisas aí. Você falou de brinquedo, que inclusive Tokyuger é o Sentai que tem a maior variante de Ranger e as chaves lá de Gokaiger. Verdade. Porque tem o Ichigo, por exemplo, azul, ele com todas as cores, o Nigo com todas as cores, né? Só eles 5 dão 25 chaves diferentes. E no final ele ainda vira laranja também, né? Que isso não só acontece no final, né? Sim. Usarem, né? O do Akira. Muito legal. E assim, Tokyuji é uma série que, se você não viu ela e ouviu o Tokcast aqui, esperamos que você tenha se interessado. Você não precisa ir lá ver, caso você não queira também, não tenha contado tudo. Mas é uma baita experiência de assistir Tokyuji aí com essa mentalidade aí, entendendo que o plot vai se amarrar lá no final. Assistam, assim, né? Não tem muito o que falar. Acho que a gente, no cast todo, a gente já deu pra entender pra vocês o quanto que é uma série legal, tá bom? E se você quiser, assim como o Bebeto, ter a oportunidade de escolher um tema aqui do Tokcast, participar do Tokcast, você pode virar padrinho do Tokcast. O Bebeto já teve uma participação fazia tempo pra ele, inclusive eu vou registrar aqui nesse Tokcast o quanto nós somos gratos, Bebeto, por você ouvir o Tokcast, gostar do Tokcast, apoiar o Tokcast, e mesmo sendo através de um sorteio, mas grato por participar desse Tokcast, por nos ajudar de várias formas também lá com os nossos sorteios, porque você pra gente não é média, porque você apoia a gente não, cara, porque você tá aqui e se tornou um amigo nosso, mas você pra gente é um grande exemplo que a gente faz um trabalho legal, né? Então fica aqui minha gratidão a você e o convite para você que tá, a você, Bebeto, e o convite para você que tá ouvindo a gente aí a participar do nosso grupo de apoiadores, tá bom? É bem maneiro. E vai que a gente sorteia, né, de novo a participação e a escolha, e alguém escolhe Turbo Ranger, né, Nares? Aí não vamos ter como fugir, né? Não vai poder ser o último mais, né? Eu não vou reassistir. Se eu fosse escolhido, eu escolheria um Beetleborg só de sacanagem. Ainda bem. Nossa, tomara que nunca eu sorteie você, porque o Sam também o Senna e o Dani também, além de serem administradores, participantes, e também são apoiadores também lá. Bom, é isso. Então, nós vamos agora pegar os nossos tickets aqui, né? Se você quiser comentar, não esquece no YouTube e no Spotify, o espaço para você comentar e falar se gostou, não gostou, etc e tal. Tá? Acesse o tokusatsu.com.br e acompanhe os nossos conteúdos. Temos programa em vídeo que eu tocou agora, temos live que eu Tokcast TV, temos nosso podcast que é Tokcast, tem matéria e notícia no site. Nós temos revista digital, a Toku Universo, exclusiva para os apoiadores do Catarse e também para assinantes da Digital Comics. Cara, nós temos muitas coisas legais aí para você curtir Tokusatsu, uma vasta, né,
opção aí de conteúdo pra vocês, tá bom? E é isso, vamos de novo, né? Pega o ticket, entra no trem, corre. Pegar trem no Brasil não é fácil, né, cara? E no Japão o trem saiu já. É que no Brasil todas as estações já foram tomadas pela Shadow. Faz tempo, né? Bom, é isso. Muito obrigado por nos ouvirem até aqui. Um grande abraço e fique com a Edi. Adeus. O ToQger, ele foi o primeiro Sentai que as designações são numéricas, ou seja, os nomes dos personagens não têm cor, e sim números. Ué? E Bioman? Hã? Não, verdade. O Bioman tem cor e tem número. Tem a cor, né? De Red One, Green Two. E o verde é o que tem uma tonalidade mais clara de todo o Super Sentai. Se for tonalidade, uma coisa que eu já percebi é que como a fabricante de roupa da Toei caga no azul, né? Porque o azul, até em Bumbundia agora, né? O azul começa a dar uma tonalidade forte e ele vai desbotando a cada lavada que a galera dá na uniforme e vira um azul bem, né? Sei lá, quase um roxo às vezes. Sei lá. Amadurecimento da cor. Alvejante, não é alvejante. Cara, é não muito pode zoado. lavar. No Bumbundia, o azul do capacete não combinava com o da roupa. O que me chamava atenção agora em ToQger é a roupa do Rokugo, porque aquele colete que ele usa, isso transformado, né? O colete que ele usa, ele rosta no spandex e vai criando bolinha. No close, se você perceber que quando fecha um close no capacete, tá tudo cheio de bolinha a roupa do laranja. É horrível quando enche, o cosplay também enche de bolinha. Fornecedora Toei. Abraço. A edição deste podcast é feita por bancodecerebros.com.br.